Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os povos maias, no módulo 20 e 21. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, que é atual México, Guatemala, Belize, entre outros países. Tiveram auge durante o período de 250 anos depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo, conhecido também como período clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como matemática e astronomia. A origem do povo maia é desconhecida, mas existe uma teoria que eles podem ter vindo dos Estados Unidos e terem se assentado na América Central. A sociedade maia tinha uma organização bastante diferente, organizando-se de forma descentralizada. Os maias dividiam o poder político entre diversas cidades-estados. Em cada uma delas, um chefe chamado de Alac-Unique governava a região, em nome de uma divindade específica. Seu poder era repassado hereditariamente, ou seja, de pai para filho, e os principais cargos administrativos eram por eles delegados. Os funcionários públicos da cidade eram todos de origem nobres e desempenhavam cargos de confiança. Entre outras funções, estes funcionários deveriam controlar os exércitos. Eles também deveriam fiscalizar a arrecadação de impostos e a aplicação das leis. Outro importante cargo era desempenhado pelos sacerdotes, que orientavam sacrifícios e oferendas realizados durante as cerimônias religiosas. Além disso, a classe dos sacerdotes maias deveria cuidar da disseminação, ou seja, espalhar as técnicas e conhecimentos dominados pela civilização. Na pirâmide social maia, existe uma ampla camada social intermediária. Nela encontrava-se artesãos e guerreiros, que exerciam atividades importantes na manutenção das instituições e da economia maia. E em seguida, nós vamos encontrar as classes trabalhadoras, responsáveis pelo cultivo da terra e das construções das obras públicas. O trabalho por eles desempenhado era usufruído por toda a sociedade maia, tornando-se assim o que sustentava a economia maia. Na base da sociedade estavam os escravos, que geralmente eram obtidos por conquistas militares, e o não pagamento de tributos. O milho era considerado um dos principais gêneros agrícolas na dieta alimentar dos maias. Seu cultivo contava com técnicas bastante desenvolvidas que trabalhavam em sistema rotativo de terras. Além disso, utilizavam das queimadas também para explorarem as terras ainda não cultivadas. E o grande consumo do milho e o uso das queimadas faziam com que as terras férteis sofressem um grande processo de desgaste. O milho, a abóbora, o feijão, o tomate e várias raízes eram alimentos usualmente consumidos pelos maias. A culinária maia também apreciava o uso de temperos e especiarias, como a baunilha, a pimenta e o orégano, que eram produtos utilizados no tempero dos alimentos. A caça era uma outra atividade econômica também de grande importância. Eles caçavam animais como antas, tartarugas, coelhos, macacos, entre outros, que eram os principais tipos de caça apreciados pelos maias.
medicina maia contava com um amplo leque de conhecimentos sobre diagnósticos e tratamento de diversas doenças. Os remédios produzidos tinham origem diversas e utilizavam matérias de fonte animais e vegetais para curar as pessoas. Além disso, os tratamentos envolviam o uso de banhos, substâncias alucinógenas, infusões, entre outros. Influenciados por uma forte conotação religiosa, os tratamentos eram conduzidos por xamãs, que vinculavam os males físicos a tormentas espirituais. Tendo grande interesse na movimentação dos corpos celestes, os maias desenvolveram um grande conhecimento astronômico. Observando o Sol e a Lua, eles conseguiram conceber um preciso calendário composto por meses de 29 dias e um ano com 365 dias. A contagem do tempo entre os maias era realizada pelo uso de dois calendários. O primeiro possuía 260 dias divididos em 20 períodos de 13 dias. Esse calendário era utilizado para a marcação das principais festividades religiosas dos maias. O segundo calendário era utilizado no controle dos fenômenos naturais e na contagem de qualquer fenômeno que fosse desvinculado da esfera religiosa. E a junção desses dois calendários ainda auxiliava em outra contagem de tempo, que era marcada a cada 52 anos. O domínio de tantas formas de contagem do tempo só foi possível graças a um saber matemático desenvolvido por esse povo. Muitos historiadores apontam que o cálculo maia foi o primeiro a conceber a noção do numeral zero. E jogos de bola já eram comuns entre os povos maias, e a quantidade de quadras que sobreviveram ao tempo mostra a importância desse jogo na época. Além disso, elas são localizadas em regiões das mais antigas cidades destinadas a rituais sagrados, sugerindo que talvez a prática acontecesse mais que por puro entretenimento para o povo maia. De maneira geral, o jogo possuía uma grande importância para a comunidade maia. Partidas foram representadas em esculturas, pinturas em cerâmicas e decorações arquitetônicas, além de existirem troféus que foram enterrados ao lado de seus prováveis merecedores. Não se sabe o contexto, mas algumas partidas acabavam com o capitão ou até mesmo todo o imperador sendo sacrificado. Como esse tipo de ritual era comum na cultura desse povo, o jogo provavelmente tinha algum significado religioso. Devido ao grande número de quadras que ainda se mantém, várias numa mesma cidade, inclusive, é impossível não imaginar que esse esporte fosse muito popular na época. Em 1523, quando os espanhóis chegaram à península de Yucatán, os maias se encontravam em decadência naquela época e naquele embate. Mesmo assim, os europeus traziam um trunfo que os maias não conheciam dentro das caravelas espanholas, que eram os cavalos. Os cavalos eles eram poucos, mas cobertos de arreios de guerra, eles semeavam o terror entre o povo maia. Os maias de Yucatán resistiram até 1546, mas logo depois foram submetidos ao trabalho forçado. Perderam gradativamente sua identidade cultural e a população primitiva foi praticamente destruída. Hoje, ainda existem descendentes do povo maia que vive na região da América Central, mas eles são muito poucos. Módulos 20 e 21, os maias, atividade de aplicação da página 228. Número 1. De acordo com o que você estudou, responda o que se pede. Para que o cacau era usado nas sociedades mesoamericanas? Bom, o cacau ele era usado como moeda de troca e consumido em forma de bebida. B. Na sociedade maia, quem consumia o cacau? Bom, na sociedade maia, a bebida feita de cacau era consumida pelos membros mais nobres da sociedade maia, que, em geral, pertencia à família dos governantes. C. Além do cacau, quais outros produtos eram objeto de consumo na sociedade maia?
Bom, os outros produtos eram sal, conchas, plumas de pássaros tropicais, pedras de jade, algodão, entre outros. Assinale a alternativa correta. A. Os maias não praticavam comércio, visto que sua população vivia, em sua maioria, no campo. B. A sociedade maia estava estruturada em uma cidade principal, a Tikal, que dominava todas as outras. C. O comércio era realizado entre cidades que não eram independentes entre si, mas deviam respeitar a Lac-Unique. D. O comércio maia realizava-se em praças e céu aberto ou em mercados. E letra E. Os maias viviam no sul dos Estados Unidos, tendo após o encontro com os olmecas migrado para a Península Ibérica. Bom, essa é a letra D. O comércio maia realizavam-se em praças e céus abertos ou em mercados. Os maias tinham uma extensa rede comercial que ocorria em praças ou mercados, como por exemplo na cidade de Tikal, onde foram encontrados indícios da existência inclusive de um mercado permanente. Com base na leitura da reportagem a seguir, respondam as questões. Pausem o vídeo para vocês poderem ler o texto. Agora que vocês já leram o texto, vamos responder. Primeira coisa, o texto, ele fala sobre achados arqueológicos e como a tecnologia pode ajudar não só os arqueólogos, mas a história também, a organizar esses achados dentro da história. Então, vamos lá. De acordo com o que você estudou e com a descoberta a que a notícia se refere, qual foi a importância de Tikal para a sociedade maia? Bom, Tikal foi um grande centro cerimonial e comercial, uma das cidades maias com maior população. A descoberta, então, ela foi importante porque demonstra a amplitude da estrutura do local para a dinâmica da vida maia. 2. De que forma foi possível a descoberta de estruturas maias na Guatemala? Bom, essas descobertas só foram possíveis por meio do LIDAR, que é um equipamento que utiliza lasers como um tipo de radar para criar mapas 3D e que tem a capacidade de identificar achados arqueológicos mesmo em áreas onde há folhagem e água. Letra C. Qual a relação entre a tecnologia e a arqueologia apresentada na reportagem? Bem, a relação só foi possível por meio do LIDAR. Foi possível aos arqueólogos a identificação de uma estrutura maia como nunca se tinha visto. Portanto, a tecnologia pode atuar como ferramenta para viabilizar pesquisas e descobertas arqueológicas. É possível afirmar que os maias tinham conhecimentos avançados de astronomia? Justifique sua resposta. Bom, é provável sim, com base na observação de astros. Eles identificaram acontecimentos astronômicos, como os solstícios, os equinócios, além de terem produzido calendários também, como o calendário de ritual e o calendário civil. Bom, não se esqueçam de fazer o para casa, que são os exercícios propostos da página 229. Façam os 5, 6 e o 7. E até a próxima aula.